Vocês que estão aqui nos acompanhando na Rádio RCI, também pelo Facebook e YouTube, né? Programa Entre Livros sempre trazendo uma novidade, né? Incentivando a leitura, o desenvolvimento da intelectualidade e sempre analisando uma obra, trazendo os autores convidados, né? Eu quero reforçar que essa semana a gente comemorou o Dia da Criatividade e o Dia Internacional do Estudante no dia 17, que é diferente, né, do Dia Nacional do Estudante, que tem tudo a ver aí com as nossas obras, os nossos livros. E a obra que nós vamos analisar hoje, o pessoal que está nos acompanhando no vídeo tem condições de ver a capa. O tema é Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes, Guia de Referência de Ferramentas e Estratégias Terapêuticas. Ele foi escrito por 4 autores, e eu vou nominar cada um aqui. A Cirlei Gurgel, que está aqui presente, ela é graduada em Psicologia, é pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental e também tem graduação em Contabilidade. Lilian Zolé é psicóloga, também é especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, ela é graduada em Fisioterapia também e ela está cursando Medicina. Rui Bueno, ele é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em saúde pública. Esse livro também foi, né, é de autoria da Márcia dos Anjos, que é a quarta, né, autora que infelizmente não pôde estar presente. Ela também é graduada em psicologia. Então, nós temos hoje especialistas em terapia cognitivo-comportamental, especialista literalmente, né, com pós-graduação, e a obra trata, então, sobre esse assunto, né, com foco aí nas crianças e adolescentes. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Obrigada aí por estarem, né, dividindo com a gente a experiência, o know-how de vocês nessa área. E eu gostaria de, primeiramente, né, assim, pela obra de vocês, vocês fazem inicialmente uma contextualização, né, até do histórico da própria terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, olha, nós temos gente aí que está nos acompanhando, os universitários, né, o pessoal que está aí na rádio, dentro do carro, a dona de casa, e a gente tem o pessoal também que acompanha pelas redes sociais. Então, eu gostaria que vocês dessem assim, bem o princípio do que seria a terapia cognitivo-comportamental e como que ela surgiu, para que a gente saiba exatamente do que a gente vai tratar hoje. Alguém gostaria de começar? Vai lá, Rui. Então, tá bem. Então, bom dia, boa tarde, né? Então, para todos. E, assim, em síntese, né? A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicoterapêutica. Ela é relativamente nova no sentido de um desenvolvimento, de um aperfeiçoamento maior, né? Das suas intervenções, mas ela já surge ali já se insinua ali na década de 60, 70, mas vai se desenvolver bastante ali na década de 90, né? Começa um aperfeiçoamento melhor dos modelos, que vão ser a base hoje, né? Das psicoterapias de base cognitivo-comportamental. Então, assim, se a gente fosse fazer uma síntese, a gente colocaria a coisa da seguinte maneira. Até então, antes de psicoterapia cognitivo-comportamental, existiam terapias mais psicodinâmicas, né? Pelo menos as principais. Né? Um pesquisador americano, chamado Aaron Beck, um médico e psicoterapeuta, né? Psicanalítica, da terapia psicanalítica, né? Mais freudiana, né? Ele com essa formação, né? Todo médico nos Estados Unidos, até a década de 50, 60, que mexia com psiquiatria, na área de especialização em psiquiatria, acabava tendo uma formação em psicanálise, né? Freudiana. Né? E ele não foi diferente. Só que ele, como
tendo um viés de pesquisador, ele começou sistematicamente a testar o modelo psicanalítico nos pacientes dele, né? E ele tratava muito o paciente com quadro depressivo, com depressão, né? A depressão é aquele estado em que o indivíduo ele tem um humor negativo, geralmente marcado com pensamentos de desesperança, pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre o futuro, né? E isso desencadeia uma série de sintomas, né? Desregulação do sono, desregulação do processo alimentar, né? Enfim, esse quadro chamado depressão foi o foco inicial do Beck. E ele observou o seguinte, que o que determinava, o que estava por trás, né? O denominador comum dos pacientes com depressão, na observação empírica dele, não era a chamada raiva retrofletida. Quer dizer, é a tese psicanalítica. Um indivíduo com depressão ele tem raiva de si mesmo. Então, ele desconta a raiva em si mesmo. Então, os sintomas é consequência dessa raiva voltada para si, né? Mas não foi o que o Beck começou a observar como denominador comum. Sim, havia pacientes que pareciam se odiar, né? Pessoas que estão num grau de autodepreciação, de autoataque muito grande, e isso provoca depressão, né? Mas isso não era só o perfil, não é um perfil único, né? Ele observou que o perfil geral do depressivo é a chamada tríade cognitiva, cognição, pensamento. A pessoa tem um pensamento negativo sobre si, sobre o mundo inclui os outros, e um pensamento negativo sobre o futuro, né? E essa tríade cognitiva do Beck passou a ser um modelo promissor de explicação e de intervenção no quadro depressivo. E o que o Beck começou a fazer? Ele começou a questionar as crenças que faziam o indivíduo ter esses pensamentos negativos sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro. Atuando sobre essas crenças, ajudando o paciente a identificar as distorções que ele estava criando sobre a sua leitura, sobre a sua situação de vida, né? E também rever os comportamentos que acabavam levando a pessoa a validar suas próprias crenças. Então, uma intervenção tanto nas distorções quanto nos comportamentos, chamamos de comportamentos compensatórios, que o paciente tem, que acabam levando ele a piorar o problema que ele já tem, né? Passou a ser um método, né, de psicoterapia. Assim nasce a psicoterapia cognitivo-comportamental, claro, em síntese, que vai ser depois aplicada em outros transtornos, como transtornos em geral, transtornos de ansiedade, compulsões em gerais, etc. Né? Sempre tentando analisar a tríade, como que o indivíduo se vê, como ele vê o mundo, como ele vê o futuro. Por exemplo, no caso da ansiedade, o indivíduo se vê como vulnerável, o mundo é perigoso e o futuro certamente é catastrófico, né? É a tríade cognitiva do ansioso, né? E a intervenção seria nas crenças, né? Nos pressupostos, nos esquemas mentais dessas pessoas que levam ela a ter essa perspectiva de realidade, ajudar a pessoa a reciclar essa perspectiva, e isso impactaria, mudaria os sintomas da pessoa, né? E de lá para cá só veio crescendo essa aplicabilidade, né? Praticamente hoje quase todos os transtornos mentais têm algum protocolo, alguma sistematização de como aplicar os conceitos de cognitivo-comportamentais no sentido de intervenção. Até mesmo, para você ter ideia, esquizofrenia hoje também mapeado, né? No sentido de como usar TCC, terapia cognitivo-comportamental, para ajudar quadros de esquizofrenia. Eu gostaria de destacar também nesse histórico, né, dentro desse modelo cognitivo, que é o pensamento, influencia os sentimentos, as emoções, e os nossos comportamentos, eles são moldados a partir dessas crenças, né, que estão construídas aí através dos nossos pensamentos. E o diferencial da terapia cognitivo-comportamental é se basear nas evidências, porque acesso aos pensamentos, né, todo mundo tem. Agora, a ausência dessa educação, de a gente perceber o que está por trás dos pensamentos, ou até
essa percepção do próprio pensamento fica em defasagem, né, na nossa educação. Então, organizar os pensamentos, observar quais são as crenças, trazer aí o processo do comportamento que está de uma forma inadequada, é muito sério, é bem interessante. Agora, adequar tudo isso para as crianças, que é essa novidade, é algo que a gente buscou trazer, né, no livro, condensar tudo no livro, porque durante a faculdade o professor Rui foi nosso orientador, nós tínhamos lá a clínica escola, e nós começamos a atender crianças naquele contexto. E a gente sentia dificuldade de achar instrumentos ou adequar, muitas vezes nós adequávamos um instrumento que era ok, tudo tranquilo aí para o adulto, né? Mas para a criança, até para o adolescente também, a gente tinha essa necessidade, essa dificuldade de achar. A gente encontrava, a gente buscava, pesquisava, às vezes adaptava. Então, a ideia surgiu ali naquele ambiente, a gente construir um manual de instrumentos que pudesse facilitar a nossa atividade, né, naquele momento, e também até de ser de orientação para outros profissionais que também buscassem aí o que tinha de instrumentos para trabalhar psicoeducação e psicoterapia com as crianças e adolescentes. Só para complementar, Cirlei, eu estou lembrando aqui, né, tempo da faculdade, né? Então, a gente era um trio de estudantes de psicologia, então eu, a Cirlei e a Márcia. O professor Rui nos acompanhou como professor da matéria de cognitiva, né? E também foi o nosso tutor de TCC, né? E o interessante é ressaltar que naquele tempo ainda, né, lá por volta de 2012 aproximadamente, né, como bem falado pela Cirlei, então não tinha tantas... 2014, né? O livro foi em 2014, mas, digamos assim, nosso caminho, né, na faculdade e tal, não tinha tantas ferramentas para crianças, né? Então, a gente usava muito da criatividade para essas adaptações. E no nosso estágio, foi interessante que o próprio Rui, né, estimulou muito a gente trabalhar com a família da criança. Então, era uma fila enorme de pessoas em espera, e a gente começou a se desenvolver, nós três, né, para render esses atendimentos, a gente acabou se dividindo e formando até grupos de família, para orientação familiar, e a gente começou a ver que essa psicoeducação, ela era fundamental para a criança. Então, a gente trabalhava hábitos da criança, né, com a família, né, entendia o mecanismo, tudo isso que foi falado, né, da teoria da cognitiva, a gente implantou de maneira prática para a família. Então, era como que essa família pensa, ou como que ela faz as ações dentro de casa, porque as ações é um espelho dos seus pensamentos, dos seus valores, né? E o que isso poderia estar afetando no comportamento da criança? O que nós poderíamos adequar nessa dinâmica familiar, mas não sobre o nosso prisma, assim, escutando essa família, vendo os valores dela e tentando colocar ou implantar o melhor daquela família. E a gente começou a ter resultados muito satisfatórios, começou a render mais, né, pelo que eu me lembro, assim, né, e aí houve uma ideia bem audaciosa na época, né, de 3 estudantes de propor para o seu tutor falar assim, já que a gente vai ter que fazer um TCC e poderia ser feito em grupo, a gente olhou para o Rui e falou, por que não um livro? A gente vai ter um trabalho imenso fazendo pesquisa, né, vendo protocolos, né, a gente fez uma pesquisa até exaustiva dentro da cognitiva na época, em crianças, né, de planos, métodos, né, metodologias de implantação de terapia para crianças da cognitiva. E a gente falou, é um trabalho muito grande, por que não virar um livro? E aí o Rui abraçou a ideia, né, e incentivou a gente nessa ousadia. Eu gosto de colocar isso muito, até para falar para os estudantes, já que você falou que é dia dos estudantes, né, acadêmicos, nesse sentido da importância de sempre dar um passo a mais, né, dentro do seu conhecimento, né, porque isso ajuda muitas pessoas. E a gente conseguiu ver isso, né, Cirlei e Rui, né, e com certeza a Márcia deve também estar dentro dessa ideia. Agora, o livro, então, é resultado de uma experiência muito prática, né, de vocês. E isso faz uma diferença enorme, né? Na época também não tinha muitas obras nessa área, não foi? A Cirlei poderia falar para a gente o prêmio que esse livro recebeu, como é que foi?
Tem os precursores também do trabalho com crianças e adolescentes, que são autores, estão aqui no livro, né, de alguns instrumentos. A exemplo do professor Renato Caminha, Renato e acho que daqui a pouco eu vejo o nome dela. Isso, é a Marina Caminha também. E então nós buscamos, após o lançamento do livro, inscrever para alguns trabalhos de apresentação em congresso. Então, um dos primeiros congressos que nós escrevemos foi o da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e ele foi escolhido para ser apresentado, e também ele concorreu ao primeiro prêmio, né? Na época estavam homenageando um dos precursores da TCC no Brasil também, o professor Bernard Ranger. Ele também é médico, psiquiatra, e estavam oferecendo esse prêmio a ele. Então, nosso trabalho, na época, na categoria de monografia, ele acabou ganhando em primeiro lugar, né, nessa categoria. Então, eu tenho aqui o certificado, né, algo bem bacana, que o livro, nosso trabalho, está um pouquinho em contraste, mas ele acabou ganhando nesse ocasião, foi em 2015, então um ano depois do lançamento do livro. E também, representando o grupo, eu tive a oportunidade de lançar o livro no congresso, então foi muito importante, ele teve muita aceitação também. Em outra oportunidade, também no congresso com CRIAD, com crianças e adolescentes, promovido pelo professor Renato Caminha, e também apresentei o trabalho e lancei, em nome do grupo, lancei o livro lá nessa ocasião. Então, foi muito bacana essas experiências e a abrangência do trabalho mesmo. Ou seja... Só para completar, Cir, lembrei aqui, a nossa especialização pela Federação, né, Brasileira de Terapia Cognitiva, a gente fez a especialização, né, e aí uma das professoras descobriu que a gente tinha um livro, né, e ela pediu para trazer o livro, a gente trouxe, levou o livro, e ela referenciou a nossa obra dentro da especialização. Então, para nós, a gente começou a ver, nossa, porque a gente não imaginava, a gente trouxe, a gente escreveu um livro, mas ainda a gente não sabia da expansão da obra, desse tema, né? E ela falou que na época era uma das lacunas, né? E então ela incentivou a gente a manter essas pesquisas e acrescentar, né? A construir juntos ali muitas coisas dentro da cognitiva. Então eu achei bem interessante. Tem outra característica, outro caso também, que uma professora no Concread, ela, né, foi lá, comprou o livro, estava dedicando, e ela falou, já estou usando esse livro, já estava usando esse livro há um ano, eu tive que emprestar de uma colega, porque eu acabei não tendo acesso, e ela dava aula com o livro, então ela já estava também referenciando uma professora de Manaus. Achei bem bacana, bem interessante também. E dentro disso, olha só, eu vou descobrindo aqui, né, cavocando as minhas memórias. Então, vários psicólogos vieram conversar com a gente, que eram, assim, especializados em crianças, né, e em família. E eles acharam muito rico o livro, porque a gente faz a compilação de ferramentas. E tinha psicólogos que não imaginavam quantas ferramentas já possuía a cognitiva, porque está tudo espalhado, né? Estava tudo assim, tinha muita informação a cognitiva, porque ela é muito rica, mas não tinha uma compilação do que a gente tinha para esse público. Então, quando eles viram que, caramba, tem mais de 20, né? Tipo, desde jogos até avaliações, então a gente trouxe muitas mensurações, né? Então eles acharam isso muito rico, né? Para um trabalho clínico. Ela falou, a gente consegue num livro tirar, abrangir ali, conseguir várias ferramentas e recursos para fazer uma terapêutica mais assertiva, né? Dentro desse sentido. Então esse foi um dos feedbacks dos nossos colegas. Excelente. Então nós estamos hoje com uma obra premiada, né, referenciada, e a gente vai dar um pequeno intervalo, em 1 minutinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O título da obra de hoje é Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes. E eu gostaria de voltar, né, um pouco ao conteúdo da obra. O Rui falou, a Cirlei também, sobre a questão de crenças, né? Essas crenças têm relação com a questão dos esquemas mentais, como que funciona exatamente, até para a pessoa identificar se ela tem alguma crença ou não, né? Tem a ver ou não tem, são assuntos diferentes. Alguém pode explicar para a gente aí? Acho que o Rui, né? Não, crenças e esquemas mentais são sinônimos, né? Na maior parte das vezes que essas expressões são utilizadas, né, em terapia cognitivo-comportamental são iguais, né? Então, esses esquemas são processos cognitivo-afetivos que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Quer dizer, as experiências que a gente vai tendo, nós vamos abstraindo, quer dizer, tirando características comuns dessas experiências, e isso vai formando inferências gerais, que seriam crenças, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? A pessoa passa por relacionamentos, e esses relacionamentos, às vezes, a mente vai buscar uma característica comum entre eles, né? Essas características comuns, geralmente, a gente generaliza e vai formar conceitos, esquemas mentais, crenças, né? E essas crenças, elas estão ligadas às nossas expectativas, né? Aliás, expectativa não deixa de ser uma crença, né? A gente já começa a antever o que vai acontecer, né? De acordo com o cenário, com aquilo que a gente já está conseguindo identificar, a nossa mente já vai buscar o padrão e vai inferir o que pode acontecer. Só que muitas vezes a nossa cabeça vai fazer isso de uma forma arbitrária, né? De uma forma, uma super simplificação, né, das coisas, né? Igual aquela moça, você pergunta para ela no consultório, né? Qual é o problema, né? O problema é que que ela tem problemas, questões nos relacionamentos, né? Que os relacionamentos dela não dão certos, né? E já que até que os homens não prestam, por exemplo, né? No caso lá da afirmação, os homens não prestam, eles não são confiáveis, etc. e tal, né? E aí você tem que perguntar para a pessoa, não? Então, você está aqui diante de um terapeuta, né? No caso masculino, isso não te aflige, porque eu também não vou prestar, né? Para te ajudar, né? Aí a pessoa às vezes recua e começa, não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse, né? Que os homens não prestam. Mas os homens no relacionamento, mas tudo é relacionamento aqui, um relacionamento terapêutico, um relacionamento de amizade, um relacionamento íntimo, são relacionamentos. Então você começa a ajudar o paciente a se tocar dessa super generalização. Daí a gente tem que fazer a pergunta específica, né? De quem exatamente você está falando, né? Foi do meu último relacionamento, eu tive 2 relacionamentos ruins. São 2 relacionamentos ruins, né? Porque quando a gente generaliza, a gente diz que é o cosmos inteiro, o mundo inteiro não presta, né? Boa parte dele não presta. Então, essas distorções de visão que são a base de muitos problemas psicológicos que as pessoas têm, dificuldades emocionais, né? Então, é aquela pessoa que está andando aqui, passou, o homem está lá do outro lado, está atravessando a rua, ela já muda a direção, né? Tamanha está a generalização, né? Quase que um estresse pós-trauma, né? A mente está enquadrando demais uma situação, né? Tomando como referência 1, 2 experiências. Esse poder de abstração da mente é bom, por um lado, né? Tirar características comuns e formar uma regra, né? É bom por um lado, mas pode ser uma armadilha por outro. Quando ela faz isso de forma excessiva, a pessoa não consegue corrigir mais essa crença, esse esquema. O esquema se impõe na realidade, né? Quer dizer, não interessa mais os fatos, eu já sei. A crença dá essa convicção, né? Então, eu tendo a prestar mais atenção no mundo e nas pessoas, na realidade, naquilo que confirma essa expectativa.
que a crença estabelece, né? Eu começo a ignorar as informações e os dados que poderiam refutar ou ajudar eu a rever a crença ou ampliar o esquema, né? De ficar mais rico, né? Ter mais qualidade, se tornar, buscar, faz a gente ter mais discernimento, distinguir mais os detalhes, né? A coisa está grosseira, a resolução da imagem é muito grosseira, né? Quando o esquema ele está empobrecido, ele está engessado, ele está rígido. Então, essa rigidez é a base da psicopatologia, segundo as abordagens cognitivo-comportamentais. Rigidez de esquemas, de crenças. Não, só para trazer, eu achei interessante, né, Rui? A gente verificou, assim, nesse estudo da TCC, né, aplicando agora para a família, para a criança. Então, a gente pode até trazer uma reflexão, né? Então, esses esquemas disfuncionais que o Rui falou muito bem, ele pode ser replicado na família. Mas como assim, né? A criança, ela absorve tudo ao seu redor. Então, e ela absorve o que a mãe, o pai fala, como ele age. Então, não adianta transmitir um valor se o pai não faz isso em ação. A criança ela é muito visual, ela realmente absorve aquele conhecimento prático, né, pelo seu próprio desenvolvimento cerebral, tá? Claro que vai influenciar temperamento da criança, a própria mesologia. Então, são vários fatores que podem interferir na construção do pensamento dessa criança, né? Tanto funcional quanto não. Mas o que a gente vê? Pais rígidos, tá? Eu estou falando rígidos. Não quer dizer que ele não ame os seus filhos, mas às vezes eles estão passando a maneira de pensar e de agir de uma forma inconsciente, não refletida. Né? Então, não tem a ver com o amor, mas tem a ver ali, né, com o PEN de pensamento. Então, às vezes, eles exigem demais do filho, ou são lenientes demais, né, por questões pessoais que não foram trabalhadas. E isso vai sendo passado, é como se fosse uma herança, né, de pensamento. E algumas crianças podem adentrar nessa perspectiva. E aí elas começam a ficar rígidas com elas, com os outros, elas começam a ter sofrimento, ansiedade. Hoje a gente está vendo crianças deprimidas, né? Então, hoje eu vejo aqui, tem um estudo bem sério, né? Principalmente aí após Covid, né? De crianças que com espectro de depressão, né? E aí, claro, que entra outros setores, né, dentro dessa análise, mas, enfim, é só para trazer essa reflexão da importância dessa psicoeducação dos pais para a harmonização da criança. E eu falo assim, ninguém é imune, gente, ao pensamento disfuncional. Todos nós temos sombras, não é isso? De pensamentos. Todos nós temos carências, necessidades emocionais não atendidas. A questão é o que vamos fazer com isso, né? O que podemos fazer? E a cognitiva, ela traz esse processo que nem o Rui e a Cirly falaram, que a gente ajuda, auxilia o paciente a ver outras perspectivas. E eu brinco muito com os pais, eu falo assim, que psicoeducação acho que deveria ser implantado antes sabe assim, quer ter um filho? Poxa, vamos pensar sobre isso, né? O casal, né? Fazer essa psicoeducação, porque como todos nós temos sombras, como que nós podemos transmitir o nosso melhor? 24 horas, né? Falando de criança, que é toda hora, todo momento, você vai estar lá, né? Exige 1000 coisas. A gente não vai ser perfeito, óbvio que perfeição também é uma disfuncionalidade, né? Mas o que a gente pode transmitir de melhor, levando em consideração o temperamento dessa criança, né? Só dando essas pitadas aí para reflexão. Cirly, se você quiser complementar. Sim, gostaria, porque exatamente eu ia abordar sobre o processo de educação. E às vezes é isso, os pais repetem o que foi passado para eles nesse sentido das crenças, a herança, né? E aí vem muitas vezes o estilo do pai mais permissivo, tudo pode, então dá um celular, dá um computador para ele não, né, não incomodar a gente enquanto a gente trabalha, ou os autoritários nada pode. E a pandemia colocou, né, a família muito assim nessa atenção, porque não souberam muito o que fazer com o homeschooling, ou home office, enquanto
os pais precisavam trabalhar em casa, as crianças estavam ali soltas, né? E então se colocou muito em evidência a forma de como estavam educando os filhos e nesse processo de contenção, como que eles poderiam melhorar a convivência né, entre o grupo familiar. E o que a gente viu é que muitos pais não estavam conseguindo se tolerar, né, enquanto casal, inclusive. Então, houve muitas brigas e separações nesse confinamento, porque não as evidências ali das questões pessoais que precisava melhorar naquele momento de vida ficaram mais atenuadas. E com as crianças a mesma coisa. Então, a busca e o envolvimento dos pais numa terapia quando a criança, e às vezes os pais estão levando as crianças com 3, 4 anos, de ajuda, o que eu faço? Então, não é a criança, são os pais. E precisa ter esse envolvimento, essa habilidade de pontuar, de ajustar ali o círculo, o vínculo familiar, para que, né, possam conduzir. Então, o exemplo nesse sentido é muito sério. A gente não tinha internet, a gente não tinha toda essa exposição tecnológica há 10, 15 anos atrás. Como é que os pais faziam? Então, estavam mais presentes na vida dos filhos, fazendo as tarefas juntos, lendo histórias, né? Não tendo toda essa informação, essa aceleração, né, ali no âmbito familiar. Então, precisa olhar, precisa resgatar, porque o cérebro da criança não está preparado para tanta exposição desse jeito, tanta informação desse jeito. Então, essa atenção ela tem que ser mais delicada, os pais precisam, de fato, aí se reeducar, né, de como conduzir a criança em pleno século XXI. Então, são novos tempos, mas a educação ela precisa, de alguma forma, ser mais sustentada para esse equilíbrio, né, no futuro. Só para complementar, eu acho bacana falar que quando a gente fala de psicoeducação para pais, não está dizendo que os pais são errados, que os pais são, né, não são merecedores, ou que estão... É importante deixar claro isso, enfatizar, né? Eu acho que essa abordagem nossa está entrando no sentido de autoqualificação. Todos nós precisamos, né, nos autoqualificarmos. Então, é um mecanismo de sempre aprendente, né? E os pais estão dentro desse processo. Então, um ponto também que eu acho bem importante falar é do temperamento da criança. Então, por mais que o meio seja super positivo em termos educativos, né, de construções de habilidades, depende muito também da criança, do temperamento dela, né? E como que ela expressa isso, as suas facilidades e suas dificuldades. E se o pai tiver um olhar de pesquisador, digamos assim, né? Olhando ali o seu filho nesse sentido, né? Como é que eu posso ajudar ele a se manifestar melhor? Ou onde que ele está tendo dificuldades, facilidades, mas de uma forma muito natural isso, essa construção, né? De convívio. Isso favorece muito a identificação desse temperamento da criança. O que eu quero dizer com isso na prática? Às vezes, os pais, eles estão dando o melhor de si, né, estão vendo a criança ali, dando para ela ferramentas, oportunidades, né, são afetivos, não são rígidos ao extremo, nada disso, tem limites bem adequados, né, então essa criança, ela tem uma rotina implantada, entretanto, ela tem alguns problemas de sofrimento emocional, e eles não conseguem identificar. E, às vezes, a base está justamente nesse temperamento da criança. Então, só para a gente ver que não é tão simples assim. Então, não é tudo pais, né? E nem tudo a criança. Há um meio termo dentro desse processo, né? Então, por isso que é bacana a gente compreender a criança. E o livro, ele traz algumas ferramentas, né, Cirly? Assim, de como poder ter esse olhar para visualizar a criança como um todo, né? Para os pais aprenderem a ter esse olhar, né? De ver, opa, como é que é meu filho, né? Quando que eu busco ajuda? Quando que eu busco essa orientação, né? Como que se faz essa orientação? Então, e a psicoeducação parece que um capítulo inteiro do livro falando sobre isso, psicoeducação de pais. No início da entrevista eu brinquei, né, falando assim, nossa, seria muito bacana se todos os pais tivessem, sabe, tipo, é como se fosse assim um informativo, sabe, geral, assim, de vou ter filho, né? E aí, né?
que eu posso fazer? Seria muito bacana se tivesse algo nesse sentido, né? De orientação, de preparação, digamos assim, né? Cognitiva. Não seria... A gente tem preparação hoje para pais de higiene, né? De alguns comportamentos, mas não nesse termos de pensamento, né? De como que eu acabo passando ou transmitindo essa minha visão de mundo e como que é a repercussão disso para uma outra pessoa, né? Uma criança que ainda nem está tendo ciência, né? Ela não se conhece ainda ela mesma, ela está ainda, né, nesse processo. Então, por isso que é legal a psicoeducação. Então, uma dica aqui que talvez eu ressalte, que eu gostaria de ressaltar bastante, é se para os ouvintes, né? Vocês são pais, né? Independente de terem dificuldade ou não com seus filhos, vale a pena buscar uma psicoeducação, no sentido de autoqualificação, de sempre buscar ali essa transmissão de conhecimento ou de comportamento de uma melhor forma possível. Agora, em termos assim de complexidade, né? Eu ia perguntar justamente sobre a questão da criança inserida no estudo, mas, assim, pelo que eu estou entendendo, tem uma base, o ambiente onde a pessoa, onde a criança, né, se manifesta. Agora, se a gente pensar num adulto, o adulto teve essa formação, isso influenciou, criou os esquemas, e hoje ele consegue enxergar isso tudo, né, do que ele viveu antes. A criança não, ela está em formação naquele momento, então o que ela tem é aquilo mesmo, né? A gente pode dizer que seria mais complexo trabalhar com a criança, tendo em vista essa condição de que muita coisa ali não é dela, e como que ela faz para discernir, né, ou para o psicoterapeuta ali distinguir ou trabalhar o temperamento diferente da influência mesológica. Como que se dá isso? Olha, eu posso falar? Ui, perdão. Quer falar? Posso? Tá. Então, assim, seria interessante a gente compreender 4 variáveis, né, que estão atuando nesse processo de desenvolvimento, até para que a gente tenha um pouco mais de clareza aí em relação a essa questão e como ela é complexa. Então, veja, o que a Lira comentou, né? Quer dizer, existe uma influência inata, né? Quer dizer, existe um temperamento inato. Quer dizer, não teve nenhum input ainda, não teve nenhum fator, né, da educação que interferiu nesse temperamento. Veio, já nasce com, né? Você pode dar o nome que você quiser para isso, né? Convencionalmente fala temperamento inato, ou temperamento genético, temperamento emocional, são expressões que são utilizadas para isso. Então, uma criança ela pode ser mais inatamente, né? Ela já nasce com uma disposição a ser introvertida, extrovertida. Com 6 meses, um bebê, você já pode fazer um teste empírico para ver o temperamento dele. E você vai observar que o temperamento vai ser consistente na maior parte dos casos, né? Então, funciona como testes preditivos, né? Então, você faz um teste com móveis, por exemplo, uma criança de 6 meses, para ver como que ela reage ao móvel, tem uma forma de fazer o teste, né? Tem que ter um padrão para poder comparar com as outras crianças. Então, a criança, se ela é muito reativa ao móvel, ela chora, quando ela vê aqueles movimentos do móvel sobre ela fica reativa, ela fica assustada, aí já você começa a ver o temperamento mais medroso, uma tendência maior a se incomodar com muito estímulo, né? Ao contrário, a criança que, diante do móvel, ela fica agitada, parece que ela gosta, ela começa a rir, ela quer interagir com aquilo, ela gosta de estímulos, ela não se amedronta com excesso de estímulos, né? E isso tem a ver com o temperamento extrovertido e introvertido, né? Mas a gente poderia falar em outras coisas. A criança que é mais calma, a criança que é mais hiperativa. Não estou falando de transtorno ainda, né? Estou falando só de vieses temperamentais, né? Tem crianças que são mais... Eu costumo dizer assim, crianças que são mais agradáveis e aquelas que são mais desagradáveis, né? Aquelas que tendem a entrar num processo de se orientar mais pelo ambiente, se adaptar rapidamente. E tem aquelas que não.
aquelas que vão no contra, estão sempre na contramão. É um viés temperamental. Esse viés temperamental que a pessoa nasce vai sendo condicionado, vai sendo modulado pela educação. E a primeira variável é o estilo parental. O estilo do pai e o estilo da mãe. A forma como o pai e a mãe reagem ao comportamento. Como o pai e a mãe quer moldar o comportamento. Então, veja, aí entra um monte de coisa, né? As crenças dos pais, o que é certo, o que é errado, o que é uma boa educação, o que é uma péssima educação, o que é um comportamento bom, o que é um comportamento ruim, né? E eles vão colocar esse sistema deles em ação ali, na tentativa de moldar o comportamento da criança. Se os pais são mais negligentes, são mais autoritários, né? Isso tudo vai afetar muito ali esse ambiente inicial da criança. Mas vai depender também da interação com o temperamento. Exemplo, um pai autoritário, 2 crianças, mesma idade praticamente, 2 filhos, diferença de 1 ano e tal. Um pai super autoritário e a criança tem um temperamento mais introvertido, mais medroso. A criança tende a reagir à autoridade, até à arbitrariedade, aquele caráter mais punitivo do pai, se subjugando. Porque é fácil ela fazer isso. O temperamento dela já empurra ela para esse tipo de resposta. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Simples assim. Ela aprende rapidinho a se orientar pela expectativa dos outros. Isso pode dar origem, se esse padrão fica continuado ao longo da infância, por muito tempo, vai dar origem a um esquema desadaptativo. Um possível esquema desadaptativo. Por exemplo, esquemas de abuso, desconfiança. Né? Desculpe, esquema de subjugação ou de autossacrifício. Pessoa excessivamente orientada pela expectativa dos outros. Agora, uma criança que é mais hiperativa, ela é mais falante, parece que ela não tem papas na língua, né? Ela solta mesmo, né? Ela não se orienta muito pela necessidade do outro, não. Ela se orienta muito mais pela dela, né? Ela não é medrosa, ela se expõe. Esse tipo de criança, diante de um estilo parental autoritário e de caráter punitivo, a criança pode desenvolver revolta. Ela pode até encruar aquilo dentro dela, né? Mas a chance disso aparecer com um comportamento externalizante, que a gente fala, comportamento disruptivo, depois, é enorme, né? Vai estourar ali em algum momento. Na adolescência é típico, né? A criança que tinha esse padrão lá na adolescência começa a aparecer todo, né? Aquela criança que aparentemente estava enquadrada, mas ela estava guardando aquilo dentro dela, né? Tá assim dentro dela aquilo, ó. Chega ali, ganha um pouquinho mais de autonomia, a influência horizontal, ela já pode esquecer, né? A influência vertical, a horizontal, ela se empodera e ela começa a mostrar, né? Essa revolta, né? Essa condição de ficar mais agressiva em vários sentidos, né? Então, você vê, mesmo os pais, temperamentos dos filhos um pouquinho diferente um do outro, dá direções totalmente opostas. Um fica subjugado, um esquema de subjugação, né? Ele sempre tem receio de lidar com a autoridade, ele parece que se acanha, né? E o outro de achar que a autoridade está querendo explorar ela, está sendo abusiva com ela, está passando da conta, não está respeitando ela, e a pessoa fica revoltosa com as coisas, né? Sempre o revoltado com a coisa. Então, veja, aí você, mas saiu do mesmo lugar? Praticamente saiu do mesmo lugar. Só que a diferença nessas variáveis dão em direções diferentes. Mas, no caso, os dois são disfuncionais, tanto o subjugado, esquema de subjugação, quanto de abuso. Agora, com uma terceira variável, é claro que a gente não vai esquecer das experiências da infância, experiências tóxicas da infância, né? Que pode vir já pelo estilo parental, mas não necessariamente só pelos pais. Negligência de pais ou por excessos, né? De violência, agressividade, e etc. Pode vir por experiências na escola, né? Experiências nocivas, né? Bullying, né? Na infância, por algum período. Né? Essas variáveis elas vão estar interagindo e dando uma resultante no desenvolvimento. Né?
às vezes uma das variáveis pode segurar o problema em outra variável. Por exemplo, o estilo parental é ruim ali, mas a criança ela tem um temperamento que facilita ela lidar com aquele estilo parental, né? E ela tem, às vezes, um apoio familiar fora ali do núcleo dos pais, que também faz um contraponto, ou o processo escolar dela, o ambiente escolar era adequado, né? Era um ambiente bom, né? E as coisas vão se compensando e esse vetor do desenvolvimento vai numa direção mais apropriada, né? Então, é bem complexo, como a Lilian comentou. Às vezes, todos esses fatores mesológicos, por exemplo, educação, estilo parental, está tudo 10. Só que o temperamento inato da criança ele é tão poderoso para aquela criança, ele é tão forte, né, e disfuncional, que não há nada ali que faça frente total sobre esse temperamento, né? O máximo que você consegue é atenuar o efeito dele. É a chamada criança problema. Mas aquele problema com o P maiúsculo, né? Você vai lá, conversa com os pais são super adequados, cultos, se informam, tentam estudar, tentam fazer tudo ali para dar o apoio para a criança, os melhores ambientes, eles cuidam tudo, né? Escola, etc. Enfim. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a criança tem um comportamento muito difícil de lidar. Então, era o que ela comentou, nem sempre a responsabilidade por aquilo que acontece com a criança, né? Nem sempre a culpa é dos pais, né? Eu acho que esse mito tem que ser quebrado, né? Cada caso é um caso, né? Você vê, às vezes, os pais com 2, 3 filhos, mas é um deles que tem uma dificuldade gigantesca de administrar, de monitorar, de modular o comportamento e a própria emoção. Um parênteses aí. Por isso que terapia com criança e adolescente chega desafiador, porque você tem que entrar no mérito de todas essas variáveis, né? O que está realmente pesando mais para você fazer uma intervenção mais adequada. Muito bom. A gente vai agora, então, chamar os nossos comerciais. A gente já está de volta com esse tema seríssimo, importantíssimo. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Cília Gurgel, Lilian Zolê, Rui Bueno estão conosco falando sobre a obra Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes. Lilian, você ia complementar a fala do Rui, né, sobre a questão dessa complexidade da abordagem da criança, né, a diferenciação aí com temperamento. Você quer dar continuidade ou a gente vai para uma próxima? Eu acho que foi bem, assim, né, debatido. Eu acho que tá bom, Rose. Acho que se o pessoal tiver alguma dúvida, né, então, depois eles encaminham. Seguinte, vocês falaram que é necessário, então, uma série de ferramentas, né, para poder alcançar a criança, porque a gente vai pensar, né, o adulto já tem toda a cognição, tá tudo bem. Dependendo da idade da criança, a abordagem tem que ser diferenciada, né, para que ela consiga alcançar. Então, eu queria saber exatamente como se dá, se necessariamente tem que haver a presença ou a participação da família, né, para a compreensão do caso, ou se esse trabalho pode ser individual com a criança e como que se dá exatamente o processo terapêutico no caso da criança. Eu acho que eu posso falar assim, eu vejo assim, vai depender da idade dessa criança, tá? Então, porque os pais, eles podem buscar um auxílio, uma orientação, tipo uma psicoeducação, de uma criança que é um bebê, que eles não estão conseguindo. Eu vou dar um exemplo, um choro constante, os pais tentaram todas as abordagens lá, clicando o Google, né, o famoso, né? E eles não estão sabendo o que fazer, e eles estão se estressando, a tal ponto de ficarem tão irritados
que brigam entre si, geram conflitos. Então, isso é possível, um terapeuta cognitivista, né, atuar ali com os pais, ver a rotina. Pode ser uma criança, como o Rui falou, né, que está, digamos assim, um temperamento mais medroso, observado, está tendo consequências para ela dentro de um ambiente social que está prejudicando de alguma forma, né? Então, nesses casos, então, que a criança está demonstrando ansiedade, depressão, isolamento, ou ela não está conseguindo uma adaptação ao seu meio, né? Então, por N razões, eu vejo assim, o que eu sempre faço, tá, Rose? Eu gosto de conhecer a família. Então, meu primeiro encontro, eu sempre marco com os pais. Então, isso não é um protocolo rígido da cognitiva, vai muito do feeling do terapeuta. Então, eu gosto de trabalhar primeiro, eu quero entender a dinâmica familiar, os valores, eu quero entender a expectativa desses pais, os receios, porque ali eu já vou verificando mais ou menos o estilo parental, que foi comentado aqui, né? Então, eu me insiro dentro daquele lar, para ver o que está acontecendo. Por que disso, Rose? Porque eu tenho que ver comportamentos envolvidos que podem estar ativando esse esquema, esse pensamento na criança dentro de casa. Eu também preciso ver se não há, digamos assim, isso, né? Se é uma interferência mais da própria criança, mais inata dela. Então, isso é uma das ferramentas que a gente utiliza, que é como se fosse uma entrevista com os pais, tá? Que a gente vai fazer essa checagem. E depois, geralmente, eu marco com a criança e eu trabalho com ela sozinha, tá, Rose? Porque independente de onde estiver vindo, esses estímulos que fazem ela reagir de uma maneira disfuncional, o mais importante é o significado que essa criança está dando para ela e o prejuízo para ela, você entende? Então, nesse momento da criança, eu entendo ela, como é a visão dela, tá? Das situações, do mundo. Quanto menor a criança, a gente vai ter que trabalhar recursos diferentes, como desenho, como, entende? É diferente, né, daquela terapia tradicional com o adulto, né, que a gente faz uma pergunta direta, né, e ele tenta, digamos, tem uns que respondem rapidamente, outros tentam, né, pelas bordas, né, falando. Mas a criança, esse diálogo, essa construção, ela é diferente. Então, a gente trabalha com questão lúdica, muitas vezes tem jogos, né, que depois a Shirley pode comentar mais, para a gente descobrir, assim, situações que para ela não esteja bem, sabe? Ela não está conseguindo significar aquilo de uma maneira positiva e saudável, né? E então a gente trabalha com esse aspecto, né? Então tudo vai depender da idade da criança. Tem algumas situações quando a gente identifica que a dinâmica familiar, alguns comportamentos estão propiciando ou ampliando um comportamento na criança disfuncional, chama-se o pai. E eu sempre fazia em conjunto uma readequação de hábitos, digamos assim, mas construído em família, tá? E muitas vezes a criança participava. Eu fazia questão da criança, independente da idade dela. Isso é importante para a memória, fixação dela, que aquilo está sendo construído em conjunto. Então, aí todo mundo falava o que gostava, o que não gostava, o que queria mudar, né? Então, é uma parte divertida, e eu acho que tem que ser assim, leve, nessa questão familiar, porque vai mexer com muitas crenças de pai, mãe, filho, né? Então, a gente faz uma mediação desse processo e, no final, a gente constrói uma rotina, uma adequação, né, desses comportamentos. Então, ali a criança, ela fala, né, o que ela não gosta, o que ela, né, e os pais também falam abertamente. Isso depende da idade da criança. Ressalto aqui também, né, que a gente faz essas adaptações. E outro âmbito que eu acho muito importante quando a gente trabalha com criança é a escola. Então, a escola é o segundo meio de maior convivência dessa criança. Então, o que está acontecendo nesse ambiente escolar? Muitas vezes eu ia até a escola, falava com professores, eu queria ver o comportamento dessa criança ali, né? Então, essa visão do terapeuta na dinâmica de vida da criança, eu acho que é fundamental, senão corre o risco de a gente fazer uma interpretação equivocada, rápida demais, e aí é muito fácil dar diagnóstico, né? Então, a gente tem um cuidado nesse diagnóstico, né? E para isso tem que ter essa fonte de pesquisa, de olhar clínico, tá? Para ver aonde que ela está, o que está ocorrendo ao redor. E aí, com todos esses dados, a gente tem um caminho terapêutico para seguir.
né? A gente começa a ver o que está acontecendo, qual é a fonte de estímulo e tenta dar ferramentas para essa criança, dar significados diferentes para aquilo, né? Um olhar diferente. E aí entra inúmeras técnicas que eu acho que a Cirlei vai me complementar aí até de maneira mais rica. O processo da conceituação cognitiva, né, dentro da todo esse caminho, dessa jornada da terapia com a criança, não tem como a gente não envolver os pais, os cuidadores. E aí isso vale, né, tanto para a mãe, para o pai, mas os avós, muitas vezes, são os que muitas vezes ficam com os netos, com aquela criança, e, claro, aí os professores. Agora, o que é importante? As crianças, elas pedem regras, elas pedem rotina. O pai é que não se atenta para isso, porque falta aí essa habilidade. Então, ensinar aí a ter esse olhar do que está, né? Às vezes ali é um comportamento, ele não me obedece, só fica com o celular, só quer estar na TV, não estuda. Então, falta essa rotina estar mais clara para aquela criança. Simples assim. Então, essas técnicas, inúmeras técnicas que a gente pode construir junto com a família, junto com né, a criança ou o adolescente também, a gente usa de muita criatividade, porque a cognitiva traz isso para a gente. E também tem a importância da conceituação, porque pode ser, sim, que exista um transtorno ali muito sério por trás. Então, nunca se foi tão diagnosticado autismo, leve, moderado, até mais sério com as crianças. Mas porque se a gente tem esses instrumentos, ou tem as pessoas mais sérias para o diagnóstico. Então, precisa entender o que é aquele diagnóstico, o que está por trás, né, daquele comportamento. Às vezes é esse processo mais organizado da rotina. Então, vai entrar N instrumentos, mas a gente precisa ter, né, isso claro para as tomadas de decisões ali no setting terápico. E é isso, a criança precisa de regras e, às vezes, esse comportamento está sendo reforçado pelos cuidadores. Então, a criança, ela está ali com esse temperamento mais à flor da pele, e aí o pai, para não passar vergonha ou não, né, ele vai atendendo aos pedidos do filho. E a criança, ela também, ela cresce ou ela se organiza através das frustrações. Ela precisa se frustrar, ela entender que o não, naquele momento, é não. E o pai entender que ele pode bancar o não, porque senão ele vai estar reforçando positivamente aquele comportamento que ele quer, né, de alguma forma, organizar ou extinguir. Então, esse envolvimento é muito importante, que é uma dica que eu posso dar aqui, quando a questão é mais, né, da rotina, dos hábitos, é a técnica da economia de fichas. Então, a criança, ela quer ganhar as fichas no final da semana. Então, ao longo da semana, o pai pode colocar ali num quadro, né, escovar os dentes, arrumar a cama, assistir X horas, você vai ter para um filme, para algo que você goste, mas você também vai ter um livro para você, né, o horário da escola, de estudo é o horário da escola. Então, você organiza um cronograma né, semanal, e ao final daquela semana, ela vai ter algumas fichas daquela ação que ela foi bem sucedida, né? Mas também pode ter as fichas negativas da ação que ela não conseguiu cumprir. Então, vai ter um panorama mais claro, mais certo das regras que a criança, né, está sendo cobrada e não sabe, na verdade, o que cumprir. Então, né, acaba criando confusões. Então, esses aspectos aí, os pais ajudam, né, a criança a organizar aquele ambiente que nem eles se deram conta que está bagunçado também. Por aí vai, né? Só para complementar, assim, quando a gente fala regras, tem algumas pessoas que entendem errado, como se fosse uma rigidez. O que a gente quer passar aqui não é isso, é uma organização. Então, a organização é fundamental para dar funcionalidade ao pensamento. Todos nós precisamos de uma organização, e a criança também, né? Então, quanto mais organizado o ambiente,
melhor ela tem a capacidade de fluir na sua expressão e manifestação. Só que tem gente que entende errado. Então, quando a gente fala assim, vamos implantar uma rotina de casa, não, vai ficar tudo muito rígido, quadrado, vamos ficar dentro de uma caixa, né? Não é isso. A gente vai ver que com a organização sobra-se tempo. As pessoas conseguem fazer lazer, dar afeto, fazer atividades até diferentes, né? Com uma organização. Então, quando a gente fala de organização, disciplina, não tem a ver com rigidez, né? Isso é muito sério, quebrar esse tabu, que eu já escutei muito isso de famílias, né? O medo de instituir alguma organização familiar e eles perderem a sua essência. Olha só, isso é equivocado, é uma crença, né, Rui? Assim, de pensamento, né, de visão. Então, isso tudo a gente trabalha com a família. E, mais importante, quando a gente faz uma implantação de organização familiar, de novo eu ressalto aqui, não é do olhar do psicólogo, não é eu com o meu valor que eu vou colocar naquela família, é o contrário, a gente vai ver, a própria família vai instituir isso dentro da sua dinâmica familiar, de acordo com os seus valores, com as suas, né? Então, a gente ajuda a mediar essas situações. Outro ponto que eu acho bem importante para a criança é assim, a criança, ela aprende fazendo, ela aprende observando. E por isso que é importante a gente dar para ela funções, tarefas, né, de casa. Então, é interessante que teve uma experiência aqui, com uma criança que começou a lavar louça. E a gente fala assim, ai gente, lavar louça, coisa mais simples, né? Tão pequeno, mas para ela tinha uma grandiosidade ela lavar louça, que os pais ficaram admirados, porque ela se sentia pertencente àquele ambiente. E ela falava, é a minha louça, eu lavo. Gente, não é todas as crianças que vão fazer isso, mas esse foi um exemplo que eu achei interessante de trazer. Então, são pequenos comportamentos que trazem uma mudança muito grande no seu somatório, né? E a criança fazendo tarefas simples de casa, ela está aprendendo a se organizar, e ela também aprende a viver em sociedade. Ela vê as consequências do seu comportamento nos outros, né? Então, isso é muito bacana, esse é um degrauzinho, é um processo de construção, né? E se os pais não derem isso, não oferecerem isso, né? Que nem ter alguém para arrumar tudo para a criança ou para casa, né? Então, isso tira dela essa fonte, né, de autonomia. Então, por isso que é importante a criança cuidar das suas coisas, aprender a fazer isso. Quando ela aprende a cuidar dos seus brinquedos, subjetivamente ela está aprendendo a cuidar de si e dos seus pertences, entende? Que não é só pertences materiais, mas ela está dando valor para aquilo que ela é, e assim a gente vai construindo. Não sei se ficou claro, né? Então, por isso que é importante esse ponto, né? É muita coisa, Rose, para a gente falar aqui, né? Já se esgotou. Já foi, gostaria pronto. de agradecer, né, Cirlei Gurgel, Lilian Zolê, Rui Bueno, falando para a gente sobre terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes, né? Hoje foi um dia de muito aprendizado para todos nós, né? Pais, principalmente, e a gente retorna, então, na semana que vem, né? Com mais aí uma obra a ser analisada. Então, pessoal, tchau a todos vocês, até a semana que vem, obrigada aí aos autores. Tchau, tchau, obrigado. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.